Esses dias eu cortei um limão e ele tava com uma casca muito grossa, bem mais do que o normal que se espera de um limão. Deu pra ver que ele fez um esforço monumental para se proteger, além daquilo que ele precisava. E como a casca ela não cresceu para fora, isso tirou um pouco da essência do limão, então ele quase não tinha suco. E cara, eu vou ter que ser sincera e dizer que aquele limão me fez pensar sobre a vida e também lembrar dos ensinamentos de um livro. Porque assim como o limão ele precisa da casca para se proteger, a gente também precisa dos nossos mecanismos de defesa para viver o dia a dia e enfrentar o mundo de certa forma. Só que eu também acho que assim como esse limão, às vezes eu posso estar exagerando no tamanho da minha casca. O medo do julgamento, a busca por aceitação, faz a gente criar essas barreiras para esconder quem a gente é de verdade e mostrar só aquilo que a gente acha que é aceitável pela sociedade. Como se fosse uma máscara social mesmo, uma armadura. E aí esse papo de armadura acabou me lembrando de um livro que se chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Ele é um livrinho bem simples de ler, mas tem uma pegada bem filosófica, assim, que faz a gente pensar bastante. A história do livro é sobre um cavaleiro, que ele é famoso no reino por ser bondoso, gentil e amoroso. E ele gosta tanto dessa imagem de herói que ele tem, que ele começa a usar a armadura dele o tempo todo. Mesmo para dormir, comer e ficar com a família. Só que aos poucos essa armadura vai se tornando um problema na vida dele. Ele começa a ter dificuldade de fazer algumas coisas, porque a armadura é pesada, é dura, e sem querer ele acaba machucando algumas pessoas também. Então chega um momento do livro que ele resolve tirar essa armadura. Só que aí ele ficou tanto tempo com ela que ele já não consegue mais tirar ela do corpo. Ela ficou presa no corpo dele. A partir daí ele sai em busca de ajuda pelo reino, e quem auxilia ele é um mago chamado Merlin. O Merlin vai fazer o cavaleiro enxergar que a armadura ela não é só feita de metal, mas também é feita de medo, de orgulho e da necessidade de se provar para os outros. E para ele se libertar dessa armadura, ele vai ter que percorrer o caminho da verdade, que na fábula é um caminho estreito e íngreme até o topo de uma montanha. Aí aqui começa uma parte bem filosófica da fábula que nos convida a grandes interpretações, assim. Porque o cavaleiro nessa trilha, ele precisa passar por alguns castelos simbólicos e enfrentar alguns monstros e enigmas. Por exemplo, tem um castelo que é o Castelo do Silêncio, pelo qual ele vai ter que passar. E ali ele percebe que ele passou a vida inteira falando justamente para não ter que ouvir a si mesmo. Outro castelo legal é o do Conhecimento, onde ele entende que ele passou a vida inteira fazendo os outros gostarem dele, porque assim, só assim ele se sentia valorizado. E aí a cada castelo que ele vai superando, vai caindo partes da armadura dele, ele vai se libertando aos poucos. Isso até ele chegar no cume, onde ele vai ter o desafio final, para daí se libertar completamente. Eu não vou contar aqui todos os detalhes da fábula, até para não dar spoiler, caso alguém queira ler. E eu recomendo que leia, porque são bem interessantes, assim, da gente ler em detalhes a forma como ele vai superando a jornada e se libertando da armadura dele. Inclusive, ao longo da jornada dele, a gente consegue conectar com vários pontos da nossa própria vida. Eu, pelo menos, consegui conectar com vários pontos da minha própria vida. E aí a gente vai fazendo grandes descobertas, assim, junto com o cavaleiro. É bem legal. Mas deixando um pouco essa fábula de lado e trazendo pra minha vida real aqui, né? Esses vídeos que eu tô fazendo aqui, eles estão sendo meio que uma forma de eu me desfazer da minha armadura um pouco. Esse não é o primeiro canal para qual eu crio aqui no YouTube, mas é a primeira vez que eu tô fazendo isso tentando mostrar um pouco da minha essência, sabe? Sem tentar aparecer aquilo que eu não sou. É claro que o fato de ligar uma câmera na nossa cara já faz não ficar tão natural, né? Acabei de virar mate. Mas enfim, eu tô tentando ser o mais transparente possível aqui. Não é uma tarefa fácil, porque mostrar minha essência envolve também eu mostrar aquilo que eu acho que as pessoas vão achar estranho ou esquisito. Sei lá, o meu jeito de falar, as coisas que eu gosto, a minha forma de ver o mundo e até o jeito que a minha cabeça funciona. Como o fato de eu ter cortado um limão e daí tô aqui filosofando sobre a vida por causa disso. Enfim, eu tô tentando desapegar desse medo de ser julgada.
E eu tô achando bem difícil de fazer isso, pra falar a verdade. Mas mesmo apesar de toda a dificuldade, eu tô fazendo isso porque eu acho que quando a gente consegue ser transparente e mostrar quem a gente é de verdade, a gente acaba criando conexões mais verdadeiras, sabe? É como se a transparência agisse como um filtro nesse caso. É certeza que um monte de gente não vai se identificar com as coisas que eu falo aqui. Alguns vão me julgar, outros vão me achar estranha, mas aí no fundo eles só vão sair fora porque na real eles nem ligam, entendeu? Só que por outro lado, quando tu encontra pessoas que acham no máximo aquela coisa estranha que tu achava que só tu gostava, isso é tão mais valioso, sabe, do que só ser aceito por se manter naquele padrãozinho médio que agrada a tudo e a todos. Aí o ônus de algum aleatório não gostar é tão pequeno, perto do bônus, que é a possibilidade de a gente criar uma comunidade em volta da gente, junto com outros estranhos que compartilham das mesmas coisas estranhas que fazem o nosso coração vibrar. É meio que tu formar a tua própria tribo e ver que tu não tá sozinho no mundo, entendeu? E tem outra, tá? A gente acha às vezes que ao se mostrar vai vir uma enxurrada de gente apontar o dedo na nossa cara e o mundo vai parar de girar. Mas pra falar a verdade, eu acho que a maioria nem liga, sabe? E aí às vezes a gente vai se apagando em prol de nada. Porque tu deixa de fazer ou falar aquilo que te traz brilho no olho por causa da opinião de pessoas que no fim não estão nem aí pra ti. E assim, pelo menos comigo, todas as vezes que eu resolvi parar de me esconder, o que mais aconteceu foi encontrar muito mais gente que se interessavam pelos meus gostos do que pessoas que me achavam esquisita. E aqui eu não tô nem falando de coisas mega mirabolantes nessa coisa do esquisito. Às vezes a gente acha que vai ser julgado até por coisas simples. Tipo, sei lá, se tu monta quebra-cabeça, se tu coleciona pedra, se tu tem uma obsessão por mapas, ou se tu gosta de uma moda gótica. Enfim, qualquer coisa que pareça deslocado de um grupo específico. E aí tu vai deixando de ser quem é pra se parecer cada vez mais com as pessoas daquele grupo que tu quer ser aceito. E de novo a gente volta lá pro limão, a gente vai criando essa casca que nos protege do julgamento alheio, mas que ao mesmo tempo ela vai tomando o espaço da nossa essência. E aí acaba que no fim tu olha pro grupo e tá todo mundo igual, sabe? Todo mundo se vestindo igual, pensando igual, fazendo as mesmas coisas, tendo o mesmo discurso. E isso é bem perigoso, pra falar a verdade, né? Perigoso eu digo tanto pelo fato de que as diferenças nesse grupo vão sendo cada vez menos aceitas, né? Ele vai ficando cada vez mais homogêneo, vai vendo diferente como errado, e a gente sabe que isso em sociedade não dá certo. Mas não só isso, né? Eu acho que também é perigoso em relação a si próprio, sabe? Porque por quanto tempo tu vai sustentar essa máscara social? Tu vai conseguir sustentar ela? Quanto de esforço tu vai ter que colocar pra diminuir a tua essência e tentar parecer aquilo que tu não é? E eu sei lá, cara, eu acho tão legal quando a gente tem amigos de diferentes mundos, entende? Cada um gosta de uma coisa e quando essas pessoas se deixam mostrar, é tão bonito de ver o brilho no olho quando ela fala daquilo que é a paixão dela, sabe? E aí acaba que tu até aprende com elas sobre essas coisas que elas gostam e eventualmente tu pode vir a começar a gostar também. Tipo, eu tenho um amigo que ele é fascinado em aves. Ele faz observação, faz a fotografia dos pássaros e tal. E, cara, quando ele conta as histórias, assim, de quando ele sai a ver e observar, é tão legal, sabe, de ver o entusiasmo dele contando aquilo. Fora que por ele mostrar essa paixão dele pra mim, eu acabei aprendendo um monte de coisa de um assunto que talvez eu nunca pesquisaria, sabe? Eu acho muito legal isso. E também tem outra, né? No fim, a gente não precisa ter uma vertente só de interesse, né? Tipo, eu adoro sentar quieta no meu canto, lendo um livro do Sêneca, do Érico Veríssimo, sei lá, que eu tô lendo agora. Mas ao mesmo tempo, eu adoro me sentar no sofá e assistir um anime, sabe? Uma luta do Naruto lá, o Jujutsu Kaisen, que eu recém vi. Eu gosto de, sei lá, ouvir um punk rock, mas eu também gosto de ouvir um reggae, uma canção nativa. Parece que são coisas meio opostas, né? Se tu gosta de um, automaticamente tu não pode gostar do outro, são tribos diferentes. Mas no fim eu acho que é justamente a junção desses diferentes interesses que fazem com que a pessoa seja única no mundo, que ela tenha a sua própria identidade. Ontem até eu tava vendo um vídeo de uma menina lá do Canadá, um canal que eu adoro, se chama Life of Risa.
Ela falou uma coisa que pra mim casou demais com esse assunto e eu resolvi até trazer pra cá. A ideia dela é que quanto mais cedo tu te permitir ser tu mesmo, tu te permitir te mostrar pro mundo, mais cedo as pessoas que estão procurando por ti vão te achar. Isso bateu forte, sabe? Porque é aquilo que a galera fala, né? No fundo, nenhuma experiência é individual. Deve ter um monte de gente aí que tem o mesmo gosto estranho que a gente tem. E às vezes essas pessoas estão só esperando para se conectar com a gente. Só que aí a gente precisa parar de se esconder, né? Enfim, foi mais ou menos isso que passou na minha cabeça quando eu cortei aquele limão. A ideia desses vídeos mais reflexivos não é esgotar nenhum assunto, bem pelo contrário, eu gosto de jogar alguns pontos no ar para abrir o debate, então fica bem à vontade para deixar tua opinião aqui nos comentários e até discordar de mim se quiser. Se tu te interessou pelo livro que eu comentei nesse vídeo, O Cavaleiro Preso na Armadura, tem um link aqui na descrição do vídeo, é um link de afiliado. Se tu comprar por ali, o preço vai ser o mesmo da Amazon, mas eu vou ganhar uma comissão, então vai estar apoiando o canal. Mas também se inscrever no canal aqui já me apoia muito e é de graça. Valeu, até a próxima!